aqui acompanhar as agendas dos candidatos ao governo do Paraná nesta terça-feira. A professora Ângela do PSOL fez a assinatura de uma carta na PP Sindicato às 14 horas, ou melhor, fará, né, a assinatura de uma carta na PP Sindicato às 14 horas. O Ratinho Júnior do PSD, pela manhã, tem atendimentos agendados, à tarde, trabalhos internos e à noite, uma entrevista em uma rede de televisão. Roberto Requião, do PT, concede entrevista para emissora de televisão pela manhã. Em seguida, tem uma reunião com a equipe de campanha. À tarde, continuará a série de entrevistas para uma rádio de Cornélio Procópio e gravará vídeos para o programa eleitoral. Ricardo Gomit, PDT, passará o dia na produtora para a gravação dos programas eleitorais. Pedroso, a gente vê muito nesse momento nas agendas dos candidatos gravação de programas eleitorais, né? Tanto para o rádio como para a TV. Ou seja, a TV e o rádio ainda são essenciais na estratégia de campanha. Com toda certeza. A gente percebe, inclusive, pela busca, né, pela ansiedade, pelo anseio que os candidatos tiveram em construir arcos de aliança muito amplos, né, buscando ali tirar candidatos da jogada, se alinhar a outros, buscar realmente essa coligação na majoritária, porque diferente da percepção que algumas pessoas tiveram, que ali em 2018 foi exclusivamente a internet que elegeu alguns candidatos, o que eu entendo, inclusive, uma percepção errônea, Mark. Agora, todos os candidatos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que teve uma força muito grande de internet, eles buscaram, sim, um arco de aliança que possibilite essa minutagem mais elevada do tempo de TV para conseguir apresentar suas ideias e propostas. E, realmente, os candidatos eles estão muito atentos com a preparação desse material, até porque agora, dia 26 de agosto, começa o horário eleitoral. Então, a grande maioria da população toma consciência das eleições ou do tema a ser debatido a partir do horário eleitoral. Então, a gente pode dizer que tem uma campanha antes do horário eleitoral e uma depois, Mark. É isso, vamos acompanhar então para ver como é que vai se desenrolar. Inclusive, ontem a noite foi quente, as redes sociais bombaram, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Vamos falar disso daqui a pouquinho, a audiência está cobrando já. Muita gente dizendo, eu acordei de manhã só para ver o que eles vão falar da entrevista. Então, daqui a pouco a gente fala, fica por aí. Lembrando também que as agendas dos candidatos ficam lá disponíveis no nosso portal, o votonaric.com.br, além de todas as informações desta corrida eleitoral. Agora, 7 horas e 22 minutos, pauta número 3. A Simone Tebet foi a primeira presidenciável a cumprir a agenda aqui no Paraná. Ciro Gomes estará amanhã em Curitiba. A senadora sul-mato-grossense chegou à capital paranaense pela manhã e participou de uma caminhada pelo centro da cidade, junto com candidatos do partido a deputados federais e estaduais. Na conversa com jornalistas, a candidata à presidência pelo MDB falou da expectativa para as eleições. Ela também ressaltou que não vê problema em dividir com outros postulantes ao Palácio do Planalto o apoio de alguns políticos paranaenses à sua candidatura, entre eles o governador Ratinho Júnior do PSD. Mostram que nós estamos diante de uma eleição, a eleição mais atípica e estranha da história do Brasil, onde nós temos os dois que pontuam que são os dois mais rejeitados. Então agora é o momento de nós nos apresentarmos ao Brasil. É uma mulher para falar do Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos companheiros. E sem dúvida nenhuma não é nada do que está aí. Um Brasil hoje que passa fome, um Brasil que voltou aos índices sociais de 30 anos atrás, apesar de ser tão rico. Esse Brasil é insustentável. Então, nós temos um palanque aqui em que nós teremos o apoio do atual governador, o apoio do MDB, o apoio do PSDB, o apoio do Cidadania. Nós só temos que entender que uma política, hoje a democracia é isso, você não vem para dividir, você vem para somar. Há estados que nós teremos que dividir palanque com outros candidatos à presidência da República. Tem estados que nós não teremos palanque e nós só precisamos de um caixote e um microfone. Esta é a beleza da democracia. Daí, portanto, essa Tebet, candidata do MDB à presidência da República, ela também esteve em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, e participou de um almoço em uma chácara. Depois, ela foi a Colombo, também na Grande Curitiba, para conhecer um ambulatório multiprofissional especializado. Na parte da tarde, a candidata visitou alguns comitês do partido e também concedeu entrevistas. À noite, a senadora marcou presença em um evento no bairro Santa Felicidade, na capital, durante o lançamento de algumas candidaturas a deputado estadual. Agora, Pedroso, uma campanha bem clássica, né? Uma volta na Rua 15 de Novembro, aí jantou em Santa Felicidade, aquela agenda mais do que clássica de quem passa em campanha eleitoral por Curitiba. Me chamou a atenção
que ela fez questão de reforçar que está com o Ratinho Júnior. E a nossa audiência está perguntando aqui, mas peraí, o Ratinho está com o Bolsonaro ou está com a Simone Tebet? E são as contradições da política, que oficialmente o Ratinho tem 2 candidatos à presidência. Ele tem o Jair Bolsonaro, que está na coligação que ele formou em torno dele, e também a Simone Tebet, que é o MDB, que também está na coligação que ele formou em torno dele. Todo mundo sabe, e ele fala para quem quiser saber, que o candidato dele é o Bolsonaro. E mesmo assim a Tebet vem para cá e parece que mendiga, né, um apoio ali. Por que isso, Pedroso? Isso tem correlação com as altas taxas de aprovação do governo Ratinho Júnior. Nesse caso, o MDB, ele não conseguiu costurar alianças para ter candidaturas próprias. Ela sofre isso não só aqui no Paraná, mas em outros estados, em que ela fica justamente nessa postura, Mark, de alguma forma tentando pegar um pedacinho, ali verificar se alguma parte daquela fração dos eleitores cai para ela. Então ela tenta mostrar, olha, se o Ratinho Júnior está aliado ao Bolsonaro, ele também está aliado comigo. Você não precisa ter uma rejeição à minha candidatura se você gosta do Ratinho. É um pouco dessa estratégia. E agora, quando você comenta desse roteiro clássico, Rua 15, Santa Felicidade, normalmente é aquele roteiro de candidato que não tem mobilização própria. Ele precisa ir, literalmente, ele vai onde as pessoas estão, porque as pessoas não têm aquele interesse visceral de ir até ele. Está sendo maldoso. Não estou sendo maldoso, é absolutamente verdade. Pegue, por exemplo, os principais candidatos da federação. Eu não vi grandes candidatos ali, por exemplo, do PSDB, que tem a vice da Simone Tebet, acompanhando ela nessas caminhadas, mobilizando, fazendo grandes encontros populares. Você não tem isso. Dentro do próprio MDB, candidatos a deputado federal cumpriram agendas em outro canto do estado, até para não aparecer na foto. Então, assim, é uma candidatura que traz projetos, que discute algumas ideias, mas na questão de você ter um apoio popular, engajamento povo, está pecando e está faltando. Eles fazem isso? Eles inventam agendas no interior para fugir da candidata a majoritária do partido? Mas, com certeza, inventam agenda, inventam dor de barriga. Tem candidato que muitas vezes até tem febre, briga com a esposa, tem as mais diversas questões. Aqui em Ponta Grossa, a gente já teve caso, inclusive, para não votar na mesa diretora da Câmara de político que inventou sequestro, Mark. Então, da classe política, a gente não pode duvidar nada. A vereadora Ana Maria de Holliben, exatamente, quem está aqui em Ponta Grossa lembra bem dessa história maluca. Ela fez um acordo, não conseguiu cumprir, prometeu votar em um, tinha que votar em outro. Aí ela se autossequestrou, uma história que ganhou o Brasil. O pessoal dando risada aqui, lembrando dessa situação inusitada que ocorreu aqui em Ponta Grossa. Tem uns 20 anos já, mas a história é muito boa, virou uma anedota política aqui do Paraná. Agora, 7h27.